Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane e o título deste vídeo é Herdeiros Sequestrados. E nós vamos falar a respeito um pouco aqui do filme Hércules, do desenho, e da Enrolados, da Rapunzel. Você vê que o inferno não tem meio termo com eles, ou é bastante ou é nada. Então, para os herdeiros órfãos, ele é como se fosse assim: vocês são nada. E para os herdeiros sequestrados, vocês são o máximo. Esse negócio de herdeiros, todos nós somos herdeiros do Senhor, só que cada pessoa vai receber um tipo de ataque específico do inferno. Se você, por exemplo, é parte do grupo de pessoas que o inferno considera herdeiros órfãos, ele vai jogar na tua cara coisas específicas que ele não vai jogar na cara de um herdeiro que é sequestrado. E vice-versa. Por exemplo, você vê que o Arthur foi órfão, foi criado num prostíbulo. Quando ele pôs a mão na palavra pela primeira vez, ele foi preso. Quando aquele rei falso lá chegou para conversar com ele, ele falou: não, eu não sou nada. Você pegou a pessoa errada. Eu fui criado num prostíbulo. Então ele já tem aquela humilhação com ele. A Cinderela, a mesma coisa. Ela foi criada ali servindo, humilhada, teve as vestes rasgadas. Quando chega a hora do príncipe conversar com ela, ela desce sim, ela fica: bom, vou ter que me apresentar para o príncipe como eu sou, né? Com roupas humildes. E você vê que a Branca de Neve também, depois de ter ficado órfã, ela foi trancada numa torre, então tem muita humilhação. Então, esses grupos específicos vão receber acusações específicas do inferno, manipulações específicas, onde o diabo vai tentar sempre neutralizar a pessoa com aquele tipo de ataque específico. Por exemplo, você sabe quem você é? Você sabe onde você foi criado? Quem você pensa que é para fazer isso aqui? Para os órfãos, sempre ele vai falar que nunca o que eles fizerem para Deus vai prestar. Não, você, quem que vai olhar para isso aí que você está fazendo? Você é um coitado, olha onde você foi criado, por exemplo, num prostíbulo. Olha, você foi criado servindo. Olha suas roupas. Olha onde você mora. Então ele sempre vai humilhar. Então os herdeiros órfãos, eles são nadas. O contrário acontece com os herdeiros sequestrados. Você vê ali no desenho do Hércules e da Rapunzel que eles têm um DNA celestial, alguma coisa diferente. O Hércules nasceu ali filho de um deus, o deus do Olimpo, Zeus. E a Rapunzel nasceu na família real, a mãe dela tomou chá de uma flor do céu mágica lá, e a Rapunzel nasceu com cabelos com poder de cura. Então, sempre o diabo vai falar para essas pessoas que elas são o máximo. Ele vai elevar talentos que elas tenham. Por exemplo, você tem uma personalidade forte. Ele vai falar: nossa, você é forte. Eu vou poder usar isso aqui para. Ele vai te dar um valor. O diabo vem com um valor mentiroso, te dá um valor falso, uma falcatrua, te valorizar, achar que para fazer você se sentir importantíssimo. Uau, nossa, eu sou aceito aqui, né? Alguém me dá valor. Olha, estão falando que eu sou forte, que eu tenho uma mentalidade resolvida na vida, né? Que eu sou firme. Eu tenho esse e aquele talento, eu tenho um DNA celestial, eu sou uma raça superior. Então ele coloca os herdeiros, essas pessoas que são atacadas, com superioridade, com o máximo. Você é o máximo. O oposto daqueles herdeiros que são nada, que são humilhados. Os herdeiros sequestrados são pessoas que vão ser atacadas severamente nessa área de que são o máximo. Nossa, Deus não é digno de ter você trabalhando para Ele. Deus é um coitado. Então ele já inverte completamente a situação e vai colocar Deus como indigno de receber qualquer coisa daquela pessoa, nem um olhar.
Então ele vai fazer esse jogo extremo com os grupos específicos de órfãos. Por exemplo, pegando ali a Rapunzel. Aquela falsa ali da madraça dela rapta ela, prende numa torre, e sempre que ela está envelhecendo, porque o diabo está com o tempo dele contado, né? Então você vai ver na Branca de Neve e o caçador, ele mostrando ele envelhecendo ali, depois que 3 gotas de sangue são derrubadas dele. Ele envelhece, ele perde o poder de vida e morre. Você vê na Branca de Neve original que ele se apresenta como uma velha, que é o caráter dele, velho. E você vê ali na Rapunzel que ele está envelhecendo automaticamente, ele precisa drenar a energia dela. Então ele precisa que a Rapunzel cante uma música que diz o seguinte, olha o anseio do coração dele nessa música. Brilha, linda flor, teu poder venceu. Traz de volta já o que uma vez foi meu. Esse é um trechinho da música, que quando a Rapunzel canta essa música, enquanto a madrasta está escovando os cabelos dela, a madrasta rejuvenesce. Então ela ama drenar aquela energia da Rapunzel. E você vê o seguinte, que quando o inferno perde a potência, perde o fio da meada de drenar aquela energia, ele vai envelhecendo. Tanto que quando a Rapunzel é liberta ali por Jesus, entre aspas, vamos dizer assim, que representa figurativamente Jesus, o mocinho ele toma uma facada dela, e vamos combinar um negócio, bem para criança esse desenho, né? Bem para criança ali, ela tá com um punhal na mão e fere o mocinho da história ali que simboliza Jesus. A Rapunzel se oferece para cantar a musiquinha lá dela para curar ele com o cabelo, só que ele se sacrifica por ela. Corta o cabelo da Rapunzel e olha o desespero do diabo quando Jesus corta o vínculo de cativeiro. Imediatamente ele tenta se apegar àquele cabelo, só que o cabelo já não tem mais o poder de cativeiro. O que prendia a Rapunzel na torre era o cabelo, porque o diabo ia lá drenar a energia dela sempre. Você vai ver que ele sempre ia lá e cantava e amava o cabelo da Rapunzel. Ele ama drenar a nossa energia. Ele quer drenar para ele, ao favor dele aquilo ali. Quando Jesus corta, quando Jesus nos liberta, meu irmão, o diabo não tem mais o que fazer, ele só cai da torre lá. Eles mostram ele caindo. Você vai ver isso em vários filmes, o inimigo principal, assim, caindo, sendo lançado. Você lembra do final dele, né? Ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Então, meus irmãos, essas são abordagens de ataque que o inferno faz com pessoas específicas. Só que aí vamos um pouquinho mais adiante aqui. Vai ficar para outro vídeo, vou gravar um outro vídeo a respeito desse assunto, que são herdeiros distraídos. O diabo tentou ali te neutralizar e tal, roubar sua peça de majestade, não conseguiu. Você deu uma crescida ali espiritualmente falando, você deu uma amadurecida espiritualmente falando, você continua no caminho da cruz, continua no caminho estreito, passou ali poucas e boas, claro, só que se deu uma crescidinha. Você tá um adolescente ali, espiritualmente falando, e aí o inferno ele vem com outro tipo de ataque. A estratégia do diabo é neutralizar, distrair e atacar. Se neutralizar não dá certo, ele distrai. Se distrair não dá certo, ele ataca. Aí ele ataca descaradamente, assim, não tá nem aí, ele vai mostrar que realmente é ele te atacando. Se nenhuma das estratégias anteriores funcionar. Então, no próximo vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de herdeiros distraídos, ok? Eu vou parar aqui para não ficar muito longo o vídeo, irmãos. Eu não quero postar vídeos muito longos, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.